preciso de ti. Me dá o entendimento da palavra de Deus. Vem imprimir, vem gravar, vem selar no meu coração, na minha memória, a palavra do Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto de hoje está em Lucas 12, 39 ao 48. Amém? O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Sabei, porém, isto: se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, sem dúvida, e não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Disse-lhe Pedro: Senhor, propões esta parábola só a nós, ou também a todos? O Senhor replicou: qual é o administrador sábio e fiel, que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários, para lhes dar ao seu tempo a medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade eu vos digo, confiar-lhe-á todos os seus bens. Mas se o tal administrador imaginar consigo: meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer e beber e embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que ele não o esperar, e na hora em que ele não pensar, e o despedirá, e o mandará ao destino dos fiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com inúmeros golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? O evangelista Lucas é aquele que dá mais atenção para o tema da parousia do Senhor. O que é a parousia do Senhor? É a sua segunda vinda, é a sua volta que ele prometeu. E esta segunda volta deve estar preparada por cada um de nós, como já meditamos no evangelho de ontem. O Senhor avisou-me o dia que Ele vai chegar, a hora que Ele vai chegar. Ele avisou você. Que dia será esse? Que hora será essa? O dia que você não estiver pensando, o dia que você não estiver esperando pela sua chegada, esse será o dia da sua vinda. Ele não marcou a data, ele marcou o dia. Ele não marcou a hora, ele marcou o momento. Então o dia e o momento que o Senhor vai vir deve estar claro para mim, para você. Que dia e que momento será esse? O dia que você não estiver pensando
na sua chegada. O dia que você não estiver esperando que Ele vá chegar. O momento será esse, o dia será esse. Está claro isso para você, meu filho? Ou tem dúvida ainda? Qual é o dia? Qual é o momento? Este é o dia, este é o momento que o Senhor virá. No dia em que eu não estiver pensando, no dia que eu não estiver esperando. Então, para que esse dia não me apanhe de surpresa, para que esse dia não seja um momento de desespero, de aflição, de terror, pelo contrário, seja um momento de júbilo, de louvor, de festa, eu preciso pensar 24 horas na vinda do Senhor. Amém? Eu preciso esperar 24 horas pela vinda do Senhor. Amém? Para que esse dia e este momento não nos apanhe de surpresa. O Senhor nos dá uma indicação também muito simples, dizendo: se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, certamente vigiaria, não deixaria arrombar a sua casa. Como ele não sabe a hora que o ladrão vem, ele sabe que o ladrão vai vir, que o ladrão vai chegar, então por isso, mas ele não marcou nem o dia nem a hora, ele vive em estado de vigilância permanente. Vigilância permanente, sem descuidar um dia sequer, sem descuidar um momento sequer. É assim que o Senhor espera nos encontrar. Creio que você não tem a dúvida que Pedro tinha. Sim ou não? Pedro disse: para quem que o Senhor está falando isso, Senhor? O Senhor está falando isso só para nós? Ou o Senhor está falando isso para todos? A sabedoria do Mestre nos indica que ele deve responder com um questionamento, com uma outra pergunta, usando essa expressão: qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhe dar ao seu tempo a sua medida de trigo? Existem duas virtudes que nós devemos buscar, cultivar, praticar, para estarmos preparados para a segunda vinda de Cristo: a sabedoria e a fidelidade. Uma pessoa sem sabedoria, ela vive longe da vontade do plano de Deus. Uma pessoa sem sabedoria, ela vive como se Deus nem existisse. Um cristão sem sabedoria nem pode ser chamado de cristão, nem pode ser tratado como cristão. Então o que se espera de um servo? Que ele busque a sabedoria, que ele viva com sabedoria, procurando em tudo agradar ao seu Senhor. Essa é a primeira virtude. A segunda é a fidelidade, a começar das pequenas coisas. Se o Senhor constituiu-nos como administradores sábios e fiéis da sua obra, assim devemos nos comportar, assim devemos viver, para que quando Ele chegar, não nos tenha faltado a sabedoria necessária, a fidelidade necessária para prestar conta dos bens que Ele confiou à administração a cada um de nós. A medida de trigo. Ele te chama feliz, Ele me chama feliz. Feliz daquele servo
que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Vivendo na sabedoria, vivendo com sabedoria, vivendo com fidelidade, cuidando com muita fidelidade das pequenas coisas que o Senhor nos confiou. Em verdade eu vos digo, confiar-lhe-á todos os outros bens. Porque que Deus não confia mais do que Ele já confiou. Há pessoas que ficam reclamando: Senhor, o Senhor não tem confiança em mim? O Senhor me confiou tão pouco, confiou tanto para outros e a mim confiou tão pouco. Sabe o que o Senhor pode te responder? Eu não te confiei mais ainda, porque você não foi fiel ainda no pouco que eu te confiei. O Senhor confia a administração dos seus bens de acordo com a nossa fidelidade. Aquele que for fiel no pouco, será também no muito. Se eu não fui fiel nem no pouco que o Senhor me confia, Ele não pode me confiar mais do que Ele já confiou. Na minha vida foi assim. Eu me lembro do Luiz Carlos, o primeiro doente de AIDS que o Senhor me confiou. Eu falei: Senhor, com a tua graça, eu prometo ser fiel a esse doente até o último momento da sua vida. Eu quero ser fiel, Senhor, no cuidado para com ele, até o último momento. E sabe o que aconteceu? O Senhor me confiou outro doente, depois confiou um outro, depois mais um, depois mais outro, e assim foi. Eu me lembro que o primeiro bem material que o Senhor me confiou para cuidar e administrar foi um colchão. Um padre, meu reitor, sabia que eu não tinha nenhum colchão para dormir quando saí do seminário. Ele disse: está aqui um colchão para você começar a sua vida aqui em Campinas e esta obra. Eu peguei aquele colchão com todo amor, falei: Senhor, eu vou ser fiel a esta confiança depositada em mim para cuidar deste colchão. Eu vou cuidar desse colchão com muita fidelidade. Primeiro, que ele vai servir para descansar o meu corpo, para que eu possa estar disposto a te servir. Cuidei daquele colchão. O segundo bem que o Senhor nos confiou foi um veículo, aquela variante que está ali para ser reformada. Um irmão evangélico que me doou, inclusive. Fui pregar numa igreja evangélica, e no final da pregação estavam todos tocados pela palavra de Deus, e o irmão me procurou e falou: eu queria te ajudar. O que você está precisando? Eu falei: estou precisando de um veículo, né? Para cuidar dos doentes. E quando ele me entregou aquele veículo, eu pensava que era uma D20, né? Cabine dupla, completa. E na verdade era uma D20 mesmo, de 20 anos atrás, né? Porque era 91 e a variante é 71, era de 20 anos atrás, né? Então, mas eu agradeci a Deus. E quanto bem esse veículo já fez. Quantas vidas esta variante já me ajudou a salvar. No início, nos primeiros anos da Esperança Vida. A gente não tinha nada, mas tinha vontade e alegria de servir quem precisasse. Depois vieram outros bens. A primeira casa o Senhor me confiou, onde é a casa de acolhida hoje, né? Fui fiel à administração daquela casa. Aí o Senhor me confiou a outra casa, a nossa casa sede. Depois o Senhor nos confiou esta área que é onde nós estamos, onde está a tenda da esperança. Depois nos confiou a comunidade terapêutica, a nova enfermaria. E o Senhor vai confiar mais ainda se permanecermos fiéis àquilo que Ele já confiou.
Por isso ele chama de feliz o servo, o administrador dos bens, das pessoas, de tudo aquilo que o Senhor confiou. Quando ele voltar, assim o encontrar. Estabelecerá sobre os seus operários para lhe dar a seu tempo sua medida de trigo. Feliz daquele servo. O Senhor vai confiar todos os outros bens. Senta aqui na mesa comigo, porque você foi fiel no pouco que eu te confiei, eu te darei o muito agora. É isso que ele promete a todo aquele que permanecer fiel àquilo que ele nos confiou. Agora, se esse servo falar: Jesus está demorando muito, olha, já passaram 2014 anos, ele não voltou, será que ele ainda vai voltar? Alguns estão pensando assim, alguns estão agindo desta maneira. Há cristãos que se acomodaram porque acham que ele não vai mais voltar, acha que ele já atrasou demais a sua vinda, nem deve voltar mais. Muitos estão dormindo, muitos estão adormecidos. Presta atenção nisso, hein? As preocupações com as coisas do mundo, as preocupações com o dinheiro, com o sucesso profissional, as preocupações com os bens materiais, de dar o maior conforto para sua família, de garantir segurança para o seu futuro, todas essas preocupações fez muitos cristãos adormecerem. Eles estão adormecidos, eles estão como que anestesiados em relação à segunda vinda de Cristo. Muitos nem acreditam mais, muitos até já desistiram de esperar. Mas para aqueles que vivem sabiamente, para aqueles que vivem fielmente, o Senhor está muito próximo, Ele está para chegar, não vai demorar. Ele virá antes do tempo que nós estamos imaginando, antes da hora que nós estamos esperando. E assim, no dia de hoje, nesta quarta-feira, eu preciso viver como se o Senhor estivesse chegando. Ele não pode me encontrar dormindo, distraído, como se nada tivesse acontecendo. Ele vai vir. E como ele prometeu que ele vai vir no dia em que eu não estiver pensando que ele vai chegar. Ele prometeu que ele virá no momento em que eu não estiver esperando que ele está para chegar. Eu preciso então dobrar de cuidados, de atenção à minha vida, para que nada me surpreenda quando ele chegar. Mas se o tal administrador imaginar consigo: meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos, a comer e beber, embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que ele não esperar, na hora em que ele não pensar, e o despedirá e mandará para o destino dos fiéis. Alguém quer ser demitido aqui da obra de Deus? Não. Alguém quer ser mandado embora para o destino dos infiéis? Claro que não. Pelo contrário, eu quero ser aprovado nesse dia. O servo que, apesar de conhecer a vontade do seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Quantos? Eu não sei. Será que Jesus está falando do purgatório aqui? Eu conhecia a vontade do Senhor, eu sabia qual era a sua vontade, eu sabia que ele ia chegar como ladrão a qualquer dia, a qualquer hora, mas não preparei nada, minhas mãos estavam vazias, pelo contrário, estava desocupado, dormindo, curtindo, zoando, aproveitando dos prazeres da vida, e nada preparei para a chegada do meu Senhor. Jesus falou que será açoitado com muitos golpes. Se eu apanhar bastante, e mesmo assim for levado para a vida eterna, para a glória celeste, aleluia, Senhor. Mas se eu tiver que ficar apanhando toda uma eternidade, não vou suportar. Mas aquele que, ignorando a vontade do seu Senhor,
fizer coisas reprováveis, né? Será açoitado com poucos golpes. E aí talvez surja uma dúvida para você que está me ouvindo agora. E você que está assistindo também. Pelo nosso site, pelo nosso Facebook. Então acho que não vale a pena conhecer a vontade do Senhor. Porque eu haverei de prestar contas a tudo aquilo que o Senhor me confiou. Então melhor seria viver na ignorância da vontade de Deus. Porque assim eu vou ser, mesmo que eu fizer coisas reprováveis, eu serei pouco açoitado. Não, pelo contrário. É melhor conhecer a vontade de Deus para a sua vida. É melhor obedecer a sua vontade. É melhor estar vigilante, comprometido com a obra de Deus, trabalhando incansavelmente pela construção do seu reino, do que ele te encontrar na ignorância, ou vivendo como se ele nunca voltasse. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. É verdade. O meu juízo talvez vai ser um pouco mais exigente do que o de vocês. Porque Deus me deu muito. Porque Deus me confiou muito. Não coisas materiais. Pessoas, vidas, almas. Ele me confiou muito. E eu haverei de prestar conta de cada alma que Ele me confiou. De cada pessoa que passou pela minha vida, eu haverei de prestar contas. Por isso eu preciso viver no santo temor de Deus, todo dia. Com muita sabedoria e com muita fidelidade. Para que, se Ele me chamar hoje, nessa quarta-feira, se Ele vier me buscar hoje, eu sei que eu vou passar já por um juízo particular. Assim me ensina a sã doutrina católica e a palavra de Deus. Eu vou passar por um juízo particular, por um primeiro julgamento, e vou aguardar o juízo final, que se dará na segunda vinda de Cristo, quando Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus para prestar contas. Aqueles que tiverem praticado bem irão para a ressurreição dos justos. Aqueles que tiverem praticado mal, para o destino dos infiéis. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então não basta só evitar o pecado. Não basta só ter uma vida pura, moralmente impecável. É preciso estar com as mãos cheias de boas obras, de tudo aquilo que o Senhor nos confiou. A parábola dos talentos nos faz pensar mais profundamente ainda na nossa peregrinação e na preparação da nossa vida, da nossa alma para a segunda vinda de Cristo. Viva o teu dia hoje, meu filho, minha filha, como se fosse o último dia da sua vida. Estava pregando ontem aqui no grupo de oração, e no momento eu disse que talvez alguns que tivessem certeza que o Senhor viria hoje, diria: não, Senhor, dá um tempinho aí, eu preciso procurar o padre para fazer uma confissão ainda, eu preciso perdoar uma pessoa que eu não perdoei, eu preciso pedir perdão para alguém que eu prejudiquei. Então viva hoje como o último dia da sua vida. Eu quero viver assim. Eu quero viver assim, orando e vigiando, para que o Senhor não me encontre desprevenido, para que o Senhor não me encontre despreparado, e eu possa subir com Ele. Amém? A proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem Maria, de São José, o menino Jesus, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Bel, o que foi esse momento de pregação do Robertinho? Foi ótimo, para mim foi ótimo. Claudinha, o que foi este momento de pregação com o Robertinho? Foi
maravilhoso, assim a gente pode também ter a certeza, né, das coisas que Deus tem para nós, e nós devemos também, neste momento, estar preparados para a vida do Senhor. O que foi esse momento, como filhos da casa, residentes da casa, esse momento de pregação com o Robertinho? Um momento de inspiração, né? Porque ele não começou do nada, dá pra sentir, quando ele fala, dá pra sentir Deus tocar no altar, entendeu? A gente sente o Espírito Santo falar com a gente, porque através de uma ideia de qual o tamanho da obra que ele fez. E pelo que ele está falando, e vou estar repetindo sempre, que Deus, a vinda de Deus está próxima. Você que está vendo esse vídeo agora, é bom seguir bem as pregações, acompanhar, porque ele está voltando. E quando ele voltar, espero estar do lado dele. Porque quando ele voltar, se ele falar não tem parte contigo, ó, vai ser ruim, hein? Amém. Amém. E para você, Max? E através desta obra, que tão pequena começou, que agora se formou grande, que está me ajudando e ajudando os demais que aqui estão, né, correndo da droga de preferência. E como ele disse, o fim está próximo, ele está chegando. Pense bem. Amém. Padre, o que foi esse momento de pregação com o Robertinho? Muito bom, muito de crescimento, muito bom, né, para toda a comunidade, para todos aqueles que estão assistindo, para crescer ainda mais na sua fé, na sua vida espiritual, na sua vida material e estar sempre preparado. Amém, Padre. Sua bênção. Deus abençoe.